Gente, antes do Plínio comentar, eu já vou trazer o vídeo que ele nos mandou dos bastidores, que ele é muito importante. Segundo o Plínio, este vídeo está rolando em redes bolsonaristas depois do depoimento. Vou trazer para o Plínio comentar. Frouxo. Foi eleito como um cavalo. Bolsonaro é frouxo. Foi eleito como um cavalo de guerra, com promessas de confronto direto contra o sistema. Mas quando chegou lá em cima, o discurso mudou. A coragem virou silêncio, a ação virou covardia. E o povo ficou esperando uma atitude que nunca veio. Olavo de Carvalho avisou antes: uma vez lá em cima, vai viver de misericórdia de seus inimigos. E foi isso que aconteceu. O homem que prometia romper o sistema passou a pedir bênçãos a ele. Fazer uma brincadeira? O senhor não sabe, eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. O mesmo sistema que ele dizia combater o humilhou, calou seus aliados, prendeu manifestantes, destruiu reputações, e ele aceitou tudo calado. Enquanto a direita era censurada, ele fazia live de pastel e moto. Enquanto o STF fechava o cerco, ele fazia sinal de coraçãozinho. Um homem que teme ser odiado nunca vai liderar uma revolução. Achou que poderia jogar com regras que já tinham sido queimadas. E no fim, terminou pedindo misericórdia aos mesmos que prometeu enfrentar. De onde vem isso? Nem o PT teria feito um vídeo tão bom quanto esse, o Plínio. De onde vem isso? Onde você capturou isso? Gente, esse é o clima nas hostes bolsonaristas aí, nos grupos bolsonaristas. Esse vídeo foi colocado nos maiores grupos de Telegram de apoio ao Bolsonaro, Então, caiu como uma bomba. A gente está levantando alguns dados, o Edgar está levantando alguns dados sobre, principalmente Instagram e Facebook, da repercussão, mas o Globo já trouxe hoje um estudo que encomendaram sobre a Rede X, e só 14% das menções são positivas ao Bolsonaro na Rede X, sobre o que aconteceu nos últimos 2 dias, principalmente ontem, nesse depoimento execrável, que eu considero execrável, do Bolsonaro ao Alexandre de Moraes. Tem toda a questão, eu acho que tem toda a questão cômica que a gente traz do que aconteceu ontem, mas tem um significado histórico do que aconteceu, que mostra uma face dessas pessoas sórdidas, que estavam no poder e que tentaram um golpe para continuar, que é uma face que até então não tinha aparecido, principalmente para esses extremistas. Eu acabei de subir uma matéria lá na revista Fórum.com.br do Eduardo Bolsonaro se explicando da piadinha que o Bolsonaro fez com o Moraes, chamando ele para ser vice. O Paulo Figueiredo falou que é estratégia. O Eduardo Bolsonaro deu um duplo twist carpado para tentar acalmar ali os seguidores, ele fala aqui, o Eduardo Bolsonaro, para ser considerado piada, temos que partir do pressuposto de que as pessoas estão escutando, conheçam o contexto e a realidade. Daí a graça consiste no absurdo do cenário apresentado como fictício. É o plot twist. Daí ele agride novamente os seguidores, falando assim, qualquer pessoa com 2 neurônios entendeu a ironia da fala do Jair Bolsonaro, entendeu que a última pessoa do planeta que seria escolhida para a vice dele seria o Moraes. Ele apenas deu a oportunidade para mostrar que será candidato à presidência. Só terminando aqui, Azenha, daí um dos seguidores, que a gente vê que são seguidores realmente bolsonaristas, fala assim, qualquer piada que precisa ser explicada não é uma piada. No caso, só deixou a entender o pavor que ele estava. Então, esse é o clima que o depoimento gerou nas hostes bolsonaristas, viu? Eu não vou dizer o que eu ia dizer, porque, um bolsonarista se antecipou a mim. Porque era justamente quando você tem que explicar uma piada, quando você tem que explicar uma ironia,
você está ferrado, Plínio Teodoro. É porque as pessoas não entenderam como ironia. Exato. E é interessante, viu, gente, que tá uma indignação. Eles estão revoltados, principalmente, que foi uma coisa que, olha, eu que nunca doei Pix pro Bolsonaro, senti uma revolta na hora que ele fala que ele ganha. É fora da realidade. 18 milhões em Pix. E olha para os advogados e fala, vocês até passaram esse vídeo, acho que já, né? Sim. E a gente gasta, né? E cai na gargalhada. Que uma coisa muito importante, Plínio, é que a Ana Prestes lembrou aqui. Muitos desses doadores são pessoas muito simples. É um cara que não tem uma puta grana no banco para doar Pix. O cara que às vezes faz um esforço para mandar R$50, R$15, R$20, porque está entusiasmado com o Bolsonaro. Aí ele ouve o cara rindo lá, dizendo que mandou 2 milhões para o filho nos Estados Unidos, o cara fica com a pulga atrás da orelha, o Plínio. Exato. E outra, né, a Zen, a Ivana, vê foto do Eduardo na Disney, vê o outro lá, o Piu Piu. O Piu Piu é como é conhecido, viu, gente? O Anderson Torres, dentro da Polícia Federal. Por que Piu Piu? Porque ele tem aquele trejeito que parece aquele desenho animado, e outro apelido que ele tem também é Playboy, que ele nunca, apesar de fazer parte da Polícia Federal, ele nunca entrou em nenhum tipo de ação da Polícia Federal. Ele é o Playboy da Polícia Federal. Né? O clima é horrível também na Polícia Federal, entre os bolsonaristas que estão escondidos na Polícia Federal, né? Estão sentindo, olha, tem muito bolsonarista sentindo envergonhado com o papel, né, ridículo, covarde que o Bolsonaro fez ontem. E ele chegou ontem falando, não, vou botar um monte de vídeo, vou falar pra caramba, mas não conseguiu ligar Lé com Cré. Né? Ele começou ali o discurso dele tentando fazer uma propaganda do que ele fez no governo e depois se embananou, tudo se embaralhou. Então, o que a gente viu ontem, eu acho que, sobretudo, né, tem a questão cômica, que acho que é interessante, que a gente deu muita risada, na verdade, principalmente da postura do Alexandre de Moraes, porque acho que o Alexandre de Moraes foi muito preparado para qualquer situação, né? Desde uma guerra mesmo até dar essas invertidas. Mas só para finalizar aqui, eu queria lembrar algumas questões que a gente viu nesses dias, além dessa questão do Bolsonaro chamar os próprios apoiadores de malucos que pediam intervenção militar, sendo que ele falava, tem faixa dele na frente do Congresso, mano, você lembra disso, né? Intervenção militar, não sei o quê. Então, assim, chamou, deu gargalhada do Pix, aquela questão cômica, envolvendo mais de uma vez aquele advogado do Augusto Heleno, que foi ali claramente para se promover, né? O Paulo Sérgio Nogueira repreendendo o advogado, mostrando toda a arrogância, a prepotência desses militares, generais da cúpula militar, né? O Braga Neto fazendo piadinha com a própria prisão, né, que foi decretada pelo Moraes, querendo fazer gracejo. Gente... Plínio, e tem o Bolsonaro defendendo o golpe de 64. Ele defendeu explicitamente o golpe de 64 na sua fala. Exato. E é uma coisa, né, que eu queria chamar essa atenção justamente porque assim, eles falam, essas pessoas que estavam ontem no Banco dos Réus, ontem, anteontem, falam que estão vivendo uma ditadura do judiciário. Sabe, Carla Zambelli, que inclusive teve a anuência do Mota ontem à noite, Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, esses covardes, essa gentinha, sai do país e vai fazer propaganda com dinheiro do povo, como a Ana bem lembrou, com dinheiro nosso, para ficar falando que aqui existe uma ditadura. Eu queria lembrar essas pessoas como eram os depoimentos na época da ditadura. Né? Não tinha gracejo, não tinha piadinha, porque era colocado, como foi o que aconteceu, por exemplo, com a Melinha, rato na vagina das mulheres. Né? Era colocado gente no pau de arara, era colocado uma mulher, né, íntegra como a Dilma Rousseff no meio
de um monte de militar que escondia a cara, né? Então, eu acho que além da questão cômica, a gente tem que olhar isso, que é uma questão histórica, e a gente vê muito o perfil dessas pessoas, desses covardes que estavam de fralda ontem, que se borraram ontem, esses militares, né? Diante de um único juiz, né? O Fux não conta, o Fux é café com leite. Diante de um único juiz. Então mostra muito bem que essa narrativa de ditadura desmoronou ontem, de ditadura do judiciário, viu, gente? Acabou. Plínio, a Adenilda Campos fez um comentário muito bom, acho que a Ana trouxe, se conseguir trazer de volta, mas tem um complemento até, que é o seguinte, ampliando o comentário, bom seria levar em consideração que como pode alguém ser chamado de ditador, o Alexandre de Moraes, ser convidado para ser vice da vítima. Então, o próprio Bolsonaro matou a ideia do ditador. Exato. Que o filho dele está propagando. E é isso que os bolsonaristas devem estar muito bravos, né? É isso, matou, humanizou o monstro, né? Humanizou o monstro, humanizou o inimigo, né? Desfez esse monstro, né? Ô, Ana, inclusive é isso que está acontecendo nessa publicação do Eduardo Bolsonaro, que ele está tentando explicar aí para os seguidores que foi uma piada, né? Uma piada. Como disse aí o próprio seguidor, piada que explica não é piada. Mas aqui, ó, para vocês terem ideia do grau de indignação que gerou nos próprios seguidores, ó, abre aspas. Sinceramente, Eduardo, todos estamos vendo todos os absurdos desse circo, mas de verdade, qual a visão do mundo haver uma tradução simultânea desse tipo de brincadeira, entre aspas? O cara que está sendo injustiçado vai brincar com seu algoz? Se uma pessoa está tão indignada assim, vai fazer brincadeiras com um cara que está prestes a te dar 30 anos de cadeia? Fica apenas a reflexão. E isso não tem nada a ver com neurônios, mas talvez bom senso. Isso é de seguidor. Depois tem outro perfil aqui, chamado Vovó Patriota, que diz aqui, ó, entendi a ironia, mas como piada é pior do que as do Léo Lins. Não foi bom escutar. Então foi dessa forma que foi recebida essa brincadeira do Bolsonaro lá no Supremo. E tem muitos vídeos também rolando. Vamos passar um deles. A gente não consegue confirmar se quem deu esse depoimento pode ser um esquerdista se dizendo bolsonarista, mas só pelo clima que criou nos comentários, gente atacando, gente defendendo este vídeo aqui que você também sugeriu, Plínio Teodoro, que está rolando nas redes sociais com muitos comentários nesse vídeo aqui, ó. Gente, como vai vocês? Estou aqui com a ânsia de vômito. E pensar que quase que eu sou preso. Quase que eu era preso por causa de Bolsonaro, gente. Quase que eu seria preso por causa desse homem. Passei 71 dias na frente de um quartel. Porque acreditei nesse cara. Acreditei nesse cara. Esse cara vai para um julgamento. E chama o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele. Com mais de 1000 pessoas presas na Papuda. Meu Deus do céu, Jesus. Aí eu digo para vocês agora. Como é que a gente vai acreditar em um cara desse, gente? Como é que a gente vai acreditar em um cara desse? Em um covarde desse? Um canalha. O cara pedindo desculpa a Alexandre de Moraes. Um covarde. Ele é um covarde, gente. Ele não tá se lixando para nenhum de vocês. Nem para mim, nem para vocês. Ganhei 2 processos por defender esse canalha, esse covarde. E esse cara vai para um julgamento para pedir desculpa a Alexandre de Moraes. E ainda chamar ele para ser vice em 2026. E vocês ficam nas redes sociais metendo pau no Alexandre de Moraes para quê? Se um mito de vocês se passa para fazer um papelão de covarde desse. Meu Deus do céu, Jesus. Que livramento, meu Deus. Que livramento Deus me deu. Não, pessoal. E vocês ainda vão seguir esse mito. Essa família de miseráveis. Que essa família de Bolsonaro são miseráveis. O outro tá lá na Disneylândia comemorando o aniversário da mulher na Disney.
Enquanto aqueles que estão lá presos não têm nenhum direito de ver a família, de dar um abraço na família deles. E vocês feitos uns panacas, uns abestalhados, mandando um pix pra esse cara. É humilhante, gente. Foi humilhante. É humilhante, pessoal. Foi humilhante demais. Humilhante. Eu não sei nem o que fazer, pessoal. Isso foi humilhante, meu Deus. Foi humilhante. Humilhante. Esse desgraçado. O elemento Disney sempre presente, a Zenha tá sem som. A Ana falou uma coisa muito própria, viu, Plínio? Voltando ao que a Ana falou. Os apoiadores do Bolsonaro são pessoas, muitos delas são pessoas simples, pessoas que não conseguem ir para a Disney. Aí, quando eles veem o Eduardo Bolsonaro lá na Disney festejando e tal, pega mal, essas pessoas são... A Ana botou o dedo na ferida, Plínio Teodoro. É muita gente simples que se revolta quando vê ele fazendo piada sobre gastar à vontade lá no STF. Gente, por falar nisso, a gente esteve aqui, eu estive aqui naquela manifestação deles, a última, né? Andei lá, participei ali, fiquei olhando, e foi ali que realmente vi muitas pessoas realmente simples, às vezes até descendo de ônibus, entrando ali na esplanada, e eu fiquei refletindo sobre isso ali, vendo aquelas pessoas. São pessoas que acreditam de uma forma quase profética, né? Pelo Malafaia, por toda essa inserção que eles têm via igrejas, né? Via principalmente os evangélicos. E essas pessoas devem estar se sentindo traídas, né? Não é possível. Quem viu isso aí deve estar se sentindo traído, né? Ana, o que é interessante é que assim, o Azenha também percebeu isso quando ele foi na Paulista, inclusive entrevistou, eu lembro muito, ficou muito na minha cabeça, viu, Azenha? Aquela entrevista que você fez com uma senhorinha que estava vendo o Zap, né? A canalice do Bolsonaro e dessa trupe é tão grande que eles seguem tentando ludibriar essas pessoas. Seguem tentando ludibriar. Lógico que, assim, o que aconteceu ontem acendeu um alerta. Né? Tem muita gente também que tem um pouco de consciência, como diz o Eduardo Bolsonaro, tem 2 neurônios, que entendeu ali que é tudo uma encenação, essa questão, essa narrativa que o Bolsonaro quer pregar. E é uma encenação tão grande. Olha a preocupação que o Bolsonaro estava ontem, durante o julgamento, gente. Olha isso aqui. Mandando selfie para Michele Bolsonaro. Daí aqui eu vou até abrir essa segunda, ele mandou a selfie e depois mostrou para o advogado e deu risada, que ele mandou um coraçãozinho, está escrito aqui, ó, lindo, meu gato, né? Que foi a resposta da Michele enquanto estava rolando esse julgamento. Então ele faz troça, ele segue fazendo troça, porque ele sabe que a canalice dele é tão grande que ele vai continuar com esse engodo em cima das pessoas que só hoje, só seguem, só continuam aderindo isso, porque seguem só informações que são propagadas por eles. Só que o que eu trouxe aqui, esse vídeo que eu trouxe no começo aqui, que o Azenha colocou, diz muito, gente, que isso aí está sendo distribuído nos grupos bolsonaristas com uma pergunta: qual a sua opinião? E tem gente se expressando dos bolsonaristas sobre essa opinião, e não é uma opinião bacana para eles. Só para finalizar, viu, Azenha e Ana? Aqui, ó, os aliados do Jair Bolsonaro, que foram ouvidos pelo Metrópolis, que tem lá o Igor Gadelha, alguns repórteres que têm trânsito no bolsonarismo, que eu não tenho, tá? Aqui, ó, lideranças bolsonaristas avaliaram que o ex-presidente não deveria ter brincado com Moraes, sobretudo convidando o ministro a ser seu candidato a vice. Na avaliação desses aliados, a brincadeira pode ser vista como desrespeitosa por familiares e manifestantes presos por ordem de Moraes após o envolvimento dos atos golpistas de 8 de janeiro. E é isso que está acontecendo, né? Segue aqui falando que o tom amigável do Bolsonaro com Moraes também foi criticado por essas lideranças e porque eles acreditam que isso beneficia apenas a imagem do Moraes e não vai aliviar a situação do Bolsonaro. O Moraes em si, gente, ele teve o dia dele. O Bolsonaro, se a gente for pegar nos autos, ele não respondeu nada,
Ele só enfatizou coisas que estão nos autos, ele teve a reunião, ele tentou... Alternativas. Ele conversou sobre alternativas, ele conversou sobre golpe de Estado, conversou, ele não falou isso, mas conversei sobre alternativas. Gente, isso aí, para o Alexandre de Moraes, que é uma pessoa muito perspicaz no direito, deu, olha, a faca e o queijo na boca do Moraes. Vai ser preso, e para mim tinha que ser preso e jogar a chave fora, viu?